Tainara, tá pegando aí os conceitos? Vamos lá. Vamos para o primeiro grande assunto que a gente tem para falar aqui no curso, que é o desenvolvedor super poderoso. O desenvolvedor super poderoso. E o que eu quero dizer com esse termo? Bom, pessoal, dá uma olhada nessa foto aqui, ó. Qual a diferença desse cara aqui para esse cara aqui? Esse cara aqui, provavelmente você não faça nem ideia de quem ele seja. Vou te falar que eu não sei quem é. Esse cara aqui, muito provavelmente você sabe quem ele é. Por quê? Vamos lá. Pensa comigo. Porque o cara é diferenciado. Porque o cara é um jogador de futebol super poderoso. É um cara completo. E o outro é um jogador comum. E não tem problema nenhum em ser comum. Não tem problema nenhum em ser comum. Mas qual o nome do curso? Né? Qual o nome do curso? Dá uma olhadinha no cantinho aqui, ó. Do outro lado. Aqui, ó. No cantinho aqui, ó. Qual que é o nome do curso? Feras da tecnologia. Então, eu quero mostrar para você o caminho para você ser fera, para você ser diferenciado. Porque dentro da área de desenvolvimento, você tem o desenvolvedor comum, aquele que simplesmente completa grupo, completa time, e você tem o super poderoso, que é o cara que vai crescer, ele vai se tornar um team leader, ele vai se tornar depois um coordenador, um gerente, um diretor, pode se tornar vice-presidente, pode se tornar dono da empresa. Então, é esse caminho que eu quero mostrar para você. Esse é o caminho que eu acho que você tem que buscar para a sua carreira. Entender como se tornar um desenvolvedor super poderoso. E eu vou te falar, é muito diferente da carreira do desenvolvedor comum. Existem muitos cursos, muitas pessoas, até professores aí da área de tecnologia que ficam batendo só nos tópicos que te tornam um profissional comum e não naquilo que vai te levar para o próximo nível, que nem sempre, aliás, na maioria das vezes, não é o conhecimento técnico. Não é necessariamente aquele cara que programa melhor que vai se tornar o team leader. Anota isso aí. Não é o cara que conhece mais a fundo de uma linguagem que vai se tornar o team leader. Você tem algumas outras características que vão te levar a essas oportunidades. Esse cara aqui, ó, você deve conhecer também. Bruno Mars, um dos shows mais caros do mundo hoje. Esse outro aqui, não faço nem ideia de quem seja. Super poderoso, comum. Mas afinal, o que torna um desenvolvedor super poderoso? O que faz um desenvolvedor ser considerado pela empresa super poderoso? Vamos voltar ali no caso do Cristiano Ronaldo. O que esse cara sabe fazer de maneira geral? Opa, o que esse cara aqui sabe fazer? Ele sabe cabecear? Sabe. Ele sabe bater falta? Sabe. Ele sabe bater escanteio? Sabe. Ele tem um bom passe? Tem. Ele sabe marcar se precisar? Sabe. Ele sabe finalizar? Sabe. Ele tem velocidade? Tem. Ele tem um bom posicionamento? Tem. Ou seja, esse cara aqui, ele é um cara completo. Quer dizer que você precisa ser o Cristiano Ronaldo do código? Não. Mas, se você é aquele cara que talvez só sabe de marcação, né? Você só vai ser considerado em oportunidades que envolvam marcação.
Se você só tem velocidade, você só vai ser considerado quando o time precisar de velocidade. Quando a gente está falando de dev, até agora eu estava falando de futebol, Tainara, desculpa se você não gosta de futebol. Sony Anderson, talvez gosta, tem nome de jogador de futebol. Quando a gente está falando de dev, né, o que você precisa saber para ser esse cara super poderoso, né? Bom, primeiro, front. Tudo começa pelo front-end. Quem acompanha meu conteúdo há bastante tempo já deve ter visto que eu bato muito nessa tecla, né? Front-end. O que é o front-end? É a capa das aplicações, é a casca das aplicações. Envolve conhecer HTML, CSS e JavaScript. A gente vai ver isso aqui no curso, eu vou mostrar para vocês aonde aprender, como aprender, vou dar exemplos, a gente vai ter desafios e tal. Essa aqui é a primeira área que um desenvolvedor precisa conhecer. Front-end, um desenvolvedor super poderoso, um desenvolvedor que quer ter as oportunidades que poucos têm. Segunda área é o back-end, né? O que é o back-end? O back-end é a camada de negócio. É onde você tem normalmente as regras de negócio do sistema que você está desenvolvendo, elas ficam no back-end. O front-end ele é só uma máscara. Se eu puder dar um exemplo para vocês, olha para uma tomada, você vai ver o espelhinho ali da tomada e os 3 furinhos onde você põe a tomada. Aquilo ali é o front-end, né? Onde você pluga ali a sua tomadinha. Tem uma tomadinha aqui de exemplo, né? Aqui, ó, onde você pluga ali a tomadinha, aquilo ali é front-end. O que leva a energia lá da distribuidora de energia até a tomada é back-end. Então, tudo que está atrás, tudo aquilo que o usuário não vê, tudo aquilo que não tem interface é back-end. E aonde estão as vagas que mais pagam no mercado? Vamos ver se... Vou dar um tempinho para você pensar. Imagina aí. Front é a casca, é só a máscara. Back é onde está toda a regra de negócio, toda a lógica do negócio. Pensou? É lógico que é no back-end. É lógico que é no back-end, porque é no back-end onde as coisas acontecem. Quando você vai num caixa eletrônico e digita ali a sua senha, o número da sua conta, você está digitando, colocando as informações numa aplicação de front-end. Essa aplicação de front-end, ela vai pegar esse dado e vai enviar para o back-end. Então, deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Deixa eu dar um exemplo. Vamos lá, isso aqui eu não tinha me preparado. Vamos lá, pessoal. Vou dar um exemplo para vocês. Você está aqui no seu caixinha eletrônico, a telinha, lugarzinho para colocar o cartão, tecladinho. Que às vezes é numérico, né, físico e às vezes é na própria tela. Toda essa aplicação aqui, ela é front-end. Ela é front-end. Porque ela faz interação com o usuário. Então isso aqui é front. Quando você digita a sua senha e isso aqui vai até o banco, né? Vou desenhar um prédiozinho aqui. Eu sou horrível de desenho, tá, pessoal? Que é um prédiozinho, ela vai até o banco lá para perguntar essa senha dessa conta e esse cara devolve. Esse cara aqui é back-end, certo? Isso aqui é back-end. Então, basicamente, toda a parte de lógica e dinâmica pesada fica no back-end. Logo, é onde estão os melhores salários, tá? Não vou mentir para vocês. E onde tem menos vagas.
Normalmente, uma empresa ela tem 3 ou 4 desenvolvedores de front-end para um desenvolvedor de back-end, tá? Você precisa de um desenvolvedor de back-end, o que um faz, ele gera trabalho para os outros 4 de front-end. Então, normalmente, front-end tem muito mais vagas, por ter mais vagas, paga menos. Back-end tem menos vagas e precisa de pessoas mais especialistas, com normalmente mais experientes em back-end. Então, paga melhor. É um caminho natural de evolução, tá? Toda vez que um desenvolvedor front-end fala que não gosta de back-end, os desenvolvedores back-end ficam felizes, porque é um a menos para concorrer. Então, pensa nisso. Back-end é o próximo passo. Você começa no front, depois passa para o back. Voltando lá no nosso desenvolvedor super poderoso, próxima coisa, banco de dados. Você precisa conhecer de banco de dados. O back-end basicamente fala com o banco de dados. Então, front manda mensagem para o back, back procura no banco, tá? Essa basicamente é a estrutura. Próxima coisa, infraestrutura, DevOps, Cloud Computing. Vocês vão ver aqui também no curso, tem um bônus, né, sobre isso. APIs. Até aqui, ó, você é um desenvolvedor super poderoso. Você pegou tudo isso aqui, você é o que o mercado chama de full stack. O full stack, normalmente ele ganha mais do que um cara que é só front, ganha mais do que um cara que é só back. Por quê? Ele junta as duas características na mesma pessoa. Então, o full stack, ele vai ganhar mais do que os outros dois. E qual vai ser a escolha natural de uma empresa para colocar como líder de equipe? Para colocar como gerente de uma equipe? Pensa aí, você é o dono de uma empresa. Voltando no exemplo do futebol, vamos lá, Sony. Eu tenho um cara que ataca bem e defende bem. Eu tenho um outro que só ataca, eu tenho um outro que só defende. Qual desses eu deveria colocar como capitão do time, talvez? O que vai nas duas. O que vai nas duas. Então, o full stack é o cara que normalmente vai ter mais oportunidades. E não necessariamente o full stack é o melhor front-end que você tem ou é o melhor back-end que você tem. Não, pelo contrário. Ele transita entre as áreas. Ele entende de uma, entende de outra. Mas não necessariamente ele é o mais especializado em front-end. É normal você ter em equipes um cara que assim, ele é super ultra especialista em front-end. Legal, perfeito. Todos os grandes problemas de front-end é esse cara que vai resolver. A mesma coisa para back-end, a mesma coisa para banco de dados. Beleza? Quando você domina essa área aqui, que eu chamo de área mais técnica, você pode também ir para áreas mais de negócio, que é dominar modelo de negócio, arquitetura de informação, UX, rabisquei demais aqui, escalabilidade está ligado aqui a DevOps, ou seja, se a gente voltar lá no exemplo do Cristiano Ronaldo, é justamente o cabeceio, falta, escanteio, passe, marcação, finalização, velocidade e posicionamento. Ele é bom em tudo? Não. Com certeza ele não é o melhor marcador do time. Mas se precisar marcar, ele marca. Então, o desenvolvedor superpoderoso é exatamente a mesma coisa. Ele não vai ser o melhor front-end, ou o melhor back-end, ou o melhor de banco. Mas se precisar mexer no banco, ele consegue. Se precisar mexer no front, ele consegue. Se precisar mexer em DevOps, ele consegue. Porque ele tem uma visão global, uma visão 360 graus da área de tecnologia. Ele tem aquilo que eu chamo de visão completa do ciclo de vida de uma aplicação. Ciclo de vida de aplicação. Por quê? O que é o ciclo de vida de uma aplicação?
o nosso usuário, imputa um dado no front, esse dado vai para o back, esse back consulta num banco de dados, tudo isso aqui está hospedado numa cloud e o nosso desenvolvedor full stack poderoso conseguiria subir todo esse ambiente aqui sozinho, sem depender de ninguém. Esse perfil é extremamente valorizado no mercado, tá? Ele é valorizado por quem? Por empresas menores, que não têm às vezes a condição de ter todo o time completo. Ele não tem condição de ter um cara de front, um cara de back, um cara de banco, um cara de infra. Então, esse cara é super valorizado. É super valorizado por empreendedores. Quem quer empreender e criar uma startup, tudo que ele quer encontrar é um full stack para ser sócio. E aí, às vezes, você vai ter acesso a muitas oportunidades na sua vida justamente por ter esse conhecimento completo. Você consegue subir uma aplicação inteira. Então, conhecer o ciclo de vida da aplicação é extremamente importante. Vamos para a próxima aula.